Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura, e nós estamos averiguando, estudando, esmiuçando o problema antropológico. Nós iremos ver agora nesse debate sobre os métodos para classificar a antropologia, tendo em vista que nós temos a presença de 4 métodos principais. Uns que foram bem utilizados em outros tempos, mas adormecem por enquanto, e outros que estão em voga. Então, nós temos as antropologias metafísicas, né, entender o ser humano a partir da metafísica, as antropologias naturalistas, as antropologias historicistas, e, por último, nós iremos ver as antropologias existenciais, contemplando, assim, a definição de cada uma dessas antropologias e também os seus principais representantes. Inicialmente, nós temos ali as antropologias metafísicas. Lembrando que metafísica, metá, é além, e física, físico, além do físico. Se refere justamente a entender o ser humano a partir dos aspectos metafísicos, tendo em vista que nós já vimos que o homem é uma complexidade, o homem é um mistério, como diz Agostinho. Dessa maneira, nós temos a presença de grandes pensadores que vão colocar também na centralidade do ser humano não apenas o aspecto corpóreo, mas o aspecto da alma, o aspecto espiritual. E nós temos justamente o Platão, o Aristóteles, o Plotino, o Agostinho, o São Tomás de Aquino, o Descartes, o Spinoza, o Leibniz. Esses pensadores vão justamente justificar a antropologia metafísica, onde o ser humano se desenvolve como pensamento, como ideia, como ser espiritual, como Deus também que se manifesta na graça ao ser humano, como diz o Agostinho, por exemplo. Já nas antropologias naturalísticas, nós temos agora uma nova forma de se entender o ser humano. Eles vão aplicar justamente não mais esse método metafísico, mas um método positivo, um método científico, um método rigoroso, pela matemática, pelas leis precisas. Agora eu consigo estudar o homem e agora eu vou conseguir, por meio da ciência, entender quem é essa complexidade do ser humano. Quem são os principais representantes das antropologias naturalísticas? Nós temos o Charles Darwin, nós temos o Augusto Comte, nós temos o Spencer e nós temos o Freud. Nós podemos citar esses pensadores como característicos dessa antropologia naturalística, a própria natureza, a própria física, o próprio meio físico dá agora toda a sustentação para explicar quem é o homem, ou qual é a complexidade inerente ao ser humano. Outra antropologia é a antropologia historicista, né, muito apregoada e muito vista também, ainda mais nos tempos contemporâneos, ora sendo rejeitada, ora sendo aprovada. Nós temos agora essa característica da antropologia, que justamente vão adotar o método histórico. O que move as relações sociais é a história da humanidade e é justamente a economia, e aí nós lembramos do materialismo histórico, por exemplo, apregoado pelo Karl Marx. Mas quem adota esse método histórico, além do Marx, é o próprio Vico, que nós estudamos também com muita profundidade, o Croce e também o Gadamer. Né? O Gadamer é um grande expoente para se estudar essa questão do método histórico, como a história vai influenciando nas relações sociais. Né? Esses pensadores, Vico, Marx, o Croce e o Gadamer. E na próxima antropologia, que é conhecida como antropologias existenciais, que servem de um método fenomenológico. Nós não conseguimos captar o número ou a coisa em si, ou a complexidade do ser humano. No máximo, nós só podemos entender os fenômenos. E aqui nós temos um grupo, né, que pertence à maior parte das antropologias ou dos antropólogos mais recentes. Eles adotam ou essa ideia de atingir o fenômeno ou a ideia do método histórico. Para essas antropologias existencialistas ou existenciais, nós podemos citar alguns pensadores. Dentre eles, nós podemos lembrar das análises do Schelling, do Heidegger, do Jean-Paul Sartre, do Paul Ricoeur, né? O Paul Ricoeur como uma grande evidência também para se explicar as antropologias existenciais, o Merleau-Ponty,
o Marcel e o Guerren. O Guerren também vai desenvolvendo diversas teses, eu vou pontuando aqueles que eu já li alguns textos, alguns livros desses autores, que nos ajudam a entender como o foco ele vai mudando a partir dessas antropologias. Então, nós contemplamos hoje as antropologias metafísicas, as antropologias naturalísticas, as antropologias historicistas e as antropologias justamente existenciais ou fenomenológicas. No próximo encontro, nós iremos ver a questão do método para se atingir agora um conceito mais próximo sobre o que seja o ser humano. Então, muito obrigado pela sua atenção e nós nos encontraremos no próximo encontro, na nossa próxima discussão sobre o problema antropológico.